Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica semanal de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio, com o apoio da Academia Bodelab. Para quem não conhece, a Academia Bodelab está localizada em Repeses, mesmo ali a seguir ao agrupamento de Escolas Infante Dom Henriques, com uma modernidade a nível de material, de serviços, portanto vale a pena realmente aparecerem e conhecerem a Academia Bodelab. Nesta rúbrica temos aqui, portanto, presente em estúdio nada mais, nada menos do que o Dr. Miguel Varzielas, uma pessoa que de grande respeito no cenário, não só em Viseu, mas a nível nacional. Vou fazer uma rápida apresentação. Portanto, o Dr. Miguel Varzielas, para quem não conhece, é licenciado em Medicina no ano de 2005 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Em 2008, realizou uma pós-graduação em Avaliação do Dano Corporal na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra também. E em 2013, uma especialização em Ortopedia. O Dr. Miguel trabalhou como assistente hospitalar de ortopedia no Centro Hospitalar Tondela Viseu, realizou estágios profissionais em vários centros hospitalares na Suíça, Espanha e Estados Unidos, é colaborador do Spine Center, Sanfil, e trabalha atualmente na CUF Viseu. Portanto, Dr. Miguel, muito obrigado de coração pela sua presença, só enriquece a nossa rúbrica e nós temos procurado realmente trazer temas interessantes e pessoas renomeadas e de certeza que a sua participação aqui só enriquece e muito a nossa rúbrica. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e conversarmos um pouco. Portanto, muito obrigado e agradeço aos ouvintes também estarem em sintonia connosco. Muito bem. Pronto, como disse o Dr. Miguel Varzielas, é médico ortopedista, então pronto, o que nós vamos falar será a saúde do nosso sistema músculo-esquelético, um tema que de certeza que interessa a muita gente que anda por aí a mancar, a sofrer. Portanto, o Dr. Miguel vai deixar aqui algumas dicas que certamente serão úteis para todos poderem viver com mais saúde e harmonia. Dr. Miguel, para começarmos, portanto, o facto, no fundo, de nós termos uma sociedade que reclama de tantos problemas, que acusa tantos problemas musculoesqueléticos e que sofre com dores de coluna e articulações, acha que isto tudo tem uma ligação com o estilo de vida que a sociedade adota atualmente? Sim, sem dúvida. Eu julgo que hoje em dia o estilo de vida da nossa sociedade e que as pessoas são obrigadas muitas vezes a ter um estilo de vida que não é muito saudável, condiciona de facto que existam mais dores articulares e mais dores musculares. Isto muito devido ao sedentarismo, que é uma epidemia hoje em dia. As pessoas de facto passam imenso tempo sentadas com pouca atividade física, ou então também o oposto diz que são trabalhos muito exigentes em que é preciso muita força e que levam a uma sobrecarga em exagero, quer dos músculos, quer das articulações. Portanto, eu acho que hoje em dia há quase aqui dois opostos, mas que os dois não são bons para o nosso sistema musculoesquelético, tanto o sedentarismo como o esforço em excesso e os movimentos repetidos. E quer uma coisa, quer outra pode levar a que depois surjam as dores e os problemas nas articulações. Isto também associado, no fundo, a uma tendência que cada vez mais se vem a notar, que é a alimentação e a obesidade, não é? Cada vez temos mais obesos ou pessoas com excesso de peso e isso também é uma sobrecarga maior para o nosso esqueleto e para a coluna, para as articulações e, portanto, esta associação entre a obesidade, sedentarismo, movimentos repetidos, tudo isto leva a quadros de dor e a problemas nas articulações. Também hoje em dia há pouco cuidado ainda com a postura e muitas vezes passamos muitas horas no trabalho numa postura incorreta. E muitas horas na mesma posição. Isto também é importante, ou seja, e começam a aparecer algumas coisas nesse sentido, cadeiras mais adaptadas, o posto de trabalho mais adaptado, mas portanto já essa questão postural começa a haver uma pequena mudança na sociedade em relação a isso, mas tem que avançar mais, não é? Perfeito. Portanto, está mais do que provado que a sociedade atual, ou seja, a vida que nós levamos hoje em dia nos condiciona mais, né? Ou seja, nos coloca em risco para adquirir, portanto, as lesões, né? Claro. De forma musculoesqueléticas. Ok. Pode-nos evidenciar quais são os problemas ortopédicos mais vistos nos dias de hoje?
Sim, ou seja, dentro da ortopedia, sem dúvida, o motivo mais frequente de consulta ou de alguém ir à consulta são as dores lombares, a lombalgia, o termo que nós damos à dor no fundo da nossa coluna. Sim. Isto aliás, é um problema mundial, não é só no nosso país, isto é um problema mundial. Estima-se que no mundo há cerca de 1 bilhão de pessoas a sofrer com dor nas costas e é a segunda causa mais frequente de consultas no médico. Portanto, a primeira causa são as gripes, que levam muita gente a recorrer ao médico, e a segunda é a lombalgia. E, portanto, e há uma incidência de cerca de 80% da população irá ter uma dor lombar em algum momento da sua vida. Felizmente, a grande maioria das lombalgias são simples e são autolimitadas, ou seja, com o tempo e com alguma medicação acabam por desaparecer, mas sem dúvida que é um problema muito atual e que vai continuar a ser a dor lombar a trazer doentes à nossa consulta. Depois há outros problemas mais específicos e mais relacionados às vezes até com a faixa etária. Por exemplo, nos jovens será mais os traumatismos, as lesões ligamentares, os entorces, até mesmo desportivos. Nos idosos serão outro tipo de problemas, mais a nível de artroses, de haver já algum desgaste, digamos, das articulações e que também provoca dor e que trazem essas pessoas à nossa consulta. Mas sem dúvida assim o motivo principal de consulta são as dores na coluna. É muito frequente, sim. Ok, perfeito. E falamos, o doutor falou na questão do contexto do trabalho, né? E o facto da ergonomia, ou seja, parece que está cada vez mais associado realmente a esses problemas ortopédicos, né? Até os índices das baixas médicas já têm disparado, né? E como é que podemos fazer, portanto, para mudar este quadro? Sim, acho que é fundamental, ou seja, primeiro que tudo é preciso nós reconhecermos o problema, não é? E claramente, e mesmo para as entidades empregadoras, é preciso perceber que se alguém tem uma dor, ou seja, a dor nas costas, seja noutra parte do sistema musculoesquelético, e isso vai condicionar absentismo, ou seja, essa pessoa vai ter que faltar ao trabalho porque não consegue e tem que fazer tratamentos. Portanto, é preciso nós reconhecermos isso e tentar evitar, de facto, que as pessoas adoeçam. E um fator principal, portanto, é analisar o posto de trabalho e identificar coisas que podem ser alteradas. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas que estão sentadas à secretária, muitas vezes basta subir a altura do monitor para a pessoa poder olhar mais em frente e não ter que constantemente fletir o pescoço, adaptar a cadeira à altura da pessoa, à altura da mesa. Portanto, são pequenas coisas que, mudando a ergonomia no local de trabalho, podem evitar algumas dores. Outra coisa importante, acho, e também começa-se a falar, é haver alguma ginástica no local de trabalho, ou seja, as pessoas fazerem pequenas pausas ao longo do dia e alguns exercícios de estiramentos. Isto é óbvio que depois é difícil aplicar no dia-a-dia, tem que haver algum incentivo a que as pessoas depois o façam, mas seria importante, ou seja, fazer pequenos movimentos de estirar a coluna, os braços, as pernas, nem que seja só andar à volta da secretária, e nas outras pessoas que de facto têm um trabalho muito mais intenso, mais de força, também fazer pausas ao longo do dia e tentar evitar as exposições que provocam dor. Eu dou um exemplo, por exemplo, quem tem que levantar caixas e posicioná-las acima da cabeça. Portanto, o movimento de levar constantemente os braços acima da cabeça é uma sobrecarga grande para a articulação do ombro, e às vezes basta usar um escadote ou um degrau e a pessoa subir e não ter que fazer o movimento todo com os ombros é o suficiente para evitar alguma dor ou alguma tendinite a nível dos ombros. Portanto, são pequenas coisas de modificação do estilo de vida e modificação do local de trabalho que podem ajudar muito. E felizmente já se começa a ver, não é? Algumas empresas com essa visão. Sim. Eu dou um exemplo. Aqui no hospital havia uns cartazes que, junto aos elevadores, que incentivavam as pessoas a ir de escadas e não de elevador. Ou seja, são pequenas coisas que, se nós mudarmos ao longo do dia, ou deixar o carro mais longe, em vez de estacionar mesmo à porta, deixar o carro um bocadinho mais longe, e são 5 minutos que caminhamos, e já são 5 minutos de exercício numa caminhada que de outra forma parávamos à porta e não caminhávamos esse tempo. Portanto, às vezes são pequenas coisas que podem ajudar. Muito bem.
Relativo, portanto, os problemas ortopédicos ganham uma importância maior quando falamos na perspectiva dos idosos, não é? Naturalmente, pelo facto do desgaste. E o facto da nossa sociedade estar a viver cada vez mais, né? A esperança de vida está cada vez a alargar, ou seja, é preciso ter aqui, olharmos com cuidado para esta população. Claro. O Dr. Miguel pode dizer quais seriam os principais perigos na ótica ortopédica dirigida aos idosos? Ou seja, o que disse é verdade, não é? A nossa população cada vez os idosos vivem mais tempo, a esperança média de vida de facto tem aumentado, mas também traz alguns problemas e a nível musculoesquelético, portanto há uma incidência maior de artrose, não é? De osteoartrose. Portanto, 1 em cada 3 ou em cada 4 pessoas poderá, a partir dos 60 anos, ter algum problema de osteoartrose, quer nas mãos, quer nos joelhos. Isto leva a que as articulações tenham menos mobilidade, portanto, a flexibilidade das pessoas é menor. Os idosos também têm uma incidência maior de osteoporose, portanto, a osteoporose é a diminuição do mineral do osso, ou seja, o osso, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é uma estrutura inerte, portanto, o osso está constantemente em remodelação, portanto é formado e reabsorvido, e ao longo da nossa vida a nossa massa óssea vai se renovando e é importante nós na idade adulta termos, que é quando atingimos o pico de massa óssea, em que temos mais densidade no osso, é importante sermos ativos, porque à medida que vamos envelhecendo e somos menos ativos, fazemos menos exercício, a osteoporose acaba por ser avançar mais rapidamente, e as pessoas, principalmente as mulheres e na pós-menopausa, têm osteoporose. A osteoporose em si não provoca dor, ao contrário do que algumas pessoas pensam, portanto não é o facto de ter osteoporose que dá as dores nas articulações. Sim. O que condiciona é um risco muito maior de haver fraturas e, portanto, uma pequena queda que na idade, nos 40 anos ou nos 50 anos, não tem importância nenhuma. Numa pessoa com 70 anos, uma pequena queda pode originar uma fratura porque essa pessoa já tem osteoporose. E, portanto, é importante nós mantermos ativos, mesmo em idosos, para prevenir a osteoporose e para manter a flexibilidade nas articulações, nos músculos. Portanto, é muito importante ir fazendo o exercício, mantendo algum exercício físico ao longo da vida. Com a idade também surgem outros problemas que não só relacionados com a parte musculoesquelética, mas muitos idosos têm a necessidade de tomar alguns medicamentos psiquiátricos, cardiovasculares, seja do que for, e portanto também condiciona o maior risco de quedas, não é? Há uma diminuição do equilíbrio e portanto os idosos são sempre uma população com mais risco musculoesquelético, digamos. Okay. E como referiu, o facto da osteoporose não ter sintomas, ou seja, ainda torna mais perigoso, não é? Claro. Porque não há sintomas, não há dor e pensa que está tudo bem, mas... Sim, muitas vezes, e nós vemos isso, muitas vezes o primeiro diagnóstico é feito porque alguém cai e faz uma fratura do punho, que é as fraturas mais frequentes, porque quando cai a primeira reação é apoiar com a mão, e muitas vezes diagnosticamos osteoporose porque o primeiro sintoma, digamos, é a fratura que ocorreu. Sim. Não é? E, nesse caso, os idosos deveriam fazer algum rastreio, talvez? Sim, há campanhas disso, não é? As densitometrias, e hoje em dia a maioria da medicina geral e familiar faz esse rastreio, há medicação, programas de exercício, portanto as coisas têm mudado no bom sentido, na última década. Sim. Muito bem. E passando agora dos idosos para os mais novos, não é? Pronto, como vimos, realmente a perspectiva dos idosos passa a levantar algum cuidado especial, mas acho que também não devíamos descurar dos mais novos. Claro. Sim, os mais novos hoje em dia também aparecem cada vez pessoas mais jovens na consulta com dores musculares, muitas vezes associadas ao estilo de vida, que nós já falámos anteriormente. Nós vemos que os jovens são pouco ativos. Há muitos jovens que passam o dia, portanto, na escola e depois chegam a casa e não têm qualquer atividade desportiva e estão sentados, há uma má postura quando estão sentados, portanto estão semi-deitados nos sofás. A questão dos telemóveis, não é? Muitos jovens estão muito dependentes do telemóvel e passam muitas horas com o pescoço fletido, não é? Isso pode provocar dores a nível cervical, porque a nossa cabeça é pesada, não é? São alguns quilos, e o facto de termos a cabeça inclinada para a frente muitas horas leva a uma sobrecarga muito grande da parte muscular, e que depois ao final de alguns dias ou de algumas semanas traduz-se em dor, não é? E é importante fortalecer a parte muscular e evitar esta postura incorreta, não é? Tentar educar os nossos jovens a terem uma postura mais correta. Também nos jovens vemos a questão das mochilas, de
de muitas crianças terem de ir para a escola com muitos livros, e muitas vezes as mochilas não as transportam corretamente, portanto eu relembro que devem usar as duas alças e não ir só com a mochila pendurada num dos ombros, tentar deixar algumas coisas, livros pesados, não andar constantemente a transportá-los, deixá-los lá na escola ou em casa se for possível, não é? E ter uma regra que o peso da mochila não deve ultrapassar os 10% do peso corporal, não é? Portanto, essa regra acho que evita esse peso a mais nos ombros. Ok. Muito bem. Visto então a perspectiva dos idosos, das crianças, podemos passar de todos os problemas citados acima, aonde é que deve entrar a intervenção cirúrgica, não é? Porque hoje em dia, pronto, a gente sabe que acaba por ser ali, acaba por se canalizar, chega-se a um ponto que já não há alternativa de tratamento, não é? E existem algumas pessoas que acabam por levar até o final, ou seja, tentar adiar cada vez mais a intervenção cirúrgica. O que é que o doutor pode referir relativo a isto? Sim, ou seja, a intervenção cirúrgica aqui é muito dependente do tipo de problemas do qual estamos a falar, não é? E no caso de uma lesão traumática, ou seja, uma lesão aguda e que é necessária uma cirurgia, quer dizer, não há grande hipótese de adiarmos as coisas, não é? Agora, o que nós podemos tentar controlar ou prevenir são, mais na questão dos idosos, as artroses, ou seja, se nós tivermos durante a vida um bom fortalecimento muscular, mantermos a flexibilidade, nós sabemos que são pessoas que vão muito provavelmente evoluir mais lentamente. A artrose irá ter uma evolução mais lenta ou menos dolorosa, podemos dizer, e que quando se houver necessidade de facto de serem operados, também a recuperação será muito mais rápida, não é? Porque tem uma boa preparação, o nosso organismo está preparado para depois para a cirurgia. Agora, claro que dependendo das patologias, o facto de fazermos uma intervenção cirúrgica ou não é muito, muito dependente disso. Em relação à coluna, não é? Há alguns sinais de alarme que devem motivar as pessoas a recorrer ao médico com alguma urgência, não é? Na coluna, quer seja uma dor lombar que persiste mais do que 3 semanas, que é acompanhada ou com febre, ou com perda de peso, ou que há uma alteração da sensibilidade nas pernas, por exemplo, as pernas dormentes, ou dificuldade em urinar, esse tipo de sinais devem alertar a pessoa e não ficar à espera em casa e procurar um médico. Agora, na maioria das coisas, o exercício claramente vai atenuar e vai evitar algumas cirurgias, sim. Ok. Então, referiu na perspectiva do exercício físico. Como é que o exercício físico pode, no fundo, então, ajudar, colaborar com a saúde do nosso sistema musculoesquelético? O exercício, ou seja, isto não é só a nível musculoesquelético, portanto, mesmo cardiovascular, todos os órgãos, praticamente todos os órgãos e sistemas, acho que beneficiam do exercício físico. Isso está provado. A nível musculoesquelético, o importante é manter a flexibilidade, manter tanto o arco de movimento das articulações ao longo da vida, ou seja, se uma articulação foi desenhada, entre aspas, para ter determinados graus de amplitude de movimento e nós durante o dia nunca o usamos, quer dizer, isso claramente vai provocar que haja uma atrofia da parte muscular e articular e mesmo dos ligamentos, e que um dia mais tarde, quando quisermos usar a amplitude toda da articular, não vamos conseguir porque nunca o fizemos durante a vida. Vamos nos lesionar. Claro, vamos nos lesionar, exatamente. Portanto, isto deve ser treinado, ou seja, o exercício deve ser constante. Há algumas recomendações. O ideal seria nós fazermos por semana cerca de o mínimo, não é? 150 minutos de uma atividade aeróbica moderada. Isto, a atividade aeróbica moderada não tem que ser só o ginásio, não é? Pode ser uma caminhada, pode ser o cortar a relva, não é? O andarmos com o cortador da relva. E, portanto, mas manter estes 150 minutos como sendo o tempo mínimo durante a semana. Ou então 75 minutos de exercício aeróbico mais vigoroso. E aqui pode ser a corrida ou a dança, por exemplo, a dança aeróbica, esse tipo de exercícios mais vigoroso. Mas acima de tudo, ou seja, o facto das pessoas não conseguirem
por exemplo, tirar 1 hora 2 vezes por semana para fazer determinado exercício, isso não deve ser uma razão para não fazer nada. Ou seja, nós sabemos que se fizerem 5 minutos de manhã, mais 5 minutos à meia da manhã e mais 10 minutos à tarde, isso tudo somado ao longo do dia também conta, e também é importante manter esse tempo de exercício. E, portanto, aqui o importante é nós deixarmos a vida sedentária e irmos fazendo alguma coisa ao longo do dia. Mas claro que se puder ser acompanhado e nós termos ou fazer um desporto, ou recorrer ao ginásio, ou às aulas de grupo, ou às aulas individuais, seja o que for, ou seja, se houver um acompanhamento, melhor ainda. Se as pessoas tiverem disponibilidade para isso, melhor ainda. Mas o importante é, de facto, irmos fazendo, mexerem-se, exatamente. Perfeito. E no âmbito ainda do exercício físico, recordo de ter aqui em estúdio o fisioterapeuta Igor Barros, o diretor clínico da academia, e ele referia a perspectiva do exercício físico num âmbito, ou seja, já está integrado no processo do tratamento logo muito cedo, ou seja, após, por exemplo, uma intervenção cirúrgica. Claro. Coisa que antigamente, né, havia um período maior de convalescência, ou seja, e hoje parece que o exercício físico já até se adota o termo exercício clínico, né, claro, que é exatamente aproximar a fisioterapia e o exercício, ou seja, esse cruzamento entre a transição de um para o outro é o que é denominado o exercício clínico, né? Claro. E o que é que o doutor acha dessa perspectiva? Sim, ou seja, acho que cada vez mais se fala nisso, ou seja, há uma mudança enorme de paradigma nos últimos anos, mesmo a nível das cirurgias que antigamente as pessoas eram internadas, imagino-me fazer qualquer tipo de cirurgia, eram internadas e ficavam no hospital na véspera e depois eram operados e ficavam mais uma série de dias deitados na cama e depois já começavam a reabilitação. Portanto, hoje em dia as coisas mudaram muito no sentido oposto e o que se pretende hoje em dia é cada vez mais diminuir a estadia no hospital. Isto não é só por uma questão de custos, é porque de facto está provado que se a pessoa sair de casa, entrar no hospital, for operada e rapidamente sair novamente, a recuperação é mais rápida e se a isto nós conseguimos associar logo a reabilitação, isto tem que ser um programa, muitas vezes é combinado com uma série de especialidades e de técnicos na saúde, começa com o médico da fisiatria, depois com o fisioterapeuta, com os enfermeiros que fazem a reabilitação ainda no internamento, ou seja, há uma cadeia de profissionais que vão levar a que a reabilitação começa de uma forma muito precoce, muitas vezes no próprio dia da cirurgia o doente é logo levantado e começa a fazer o treino muscular e portanto isso hoje em dia é cada vez mais o padrão de excelência que nós queremos e cada vez mais é fomentado que isso aconteça. E, portanto, isso pode ser depois da alta hospitalar, isso depois pode ser levado pela fisioterapia e depois há essa interligação de facto com o treino e com o exercício, com o profissional, exatamente, e hoje em dia vemos que os ginásios, ou pelo menos os que têm a qualidade que nós estamos à espera, têm sempre fisioterapeutas integrados na equipa que depois conseguem gerir esse tipo de especificidades de cada pessoa, não é? E acho que é muito importante. Perfeito. Muito bem. Ainda na perspectiva do exercício físico, doutor, o que nós vemos hoje em dia, e felizmente, uma procura maior, as pessoas já estão a se sensibilizar pela perspectiva do exercício físico e já se vê muita gente a treinar, não só no ginásio, mas nas ruas, a correr. Mas aqui é uma perspectiva também de um termo que utiliza-se, que é o overtraining, não é? Que é exatamente o treino em excesso, não é? Porque o exercício físico ele é benéfico, mas também se não é administrado na dose certa parece que pode trazer alguns problemas. Claro. Sim, o overtraining, no fundo o overtraining é como o próprio nome diz em inglês, não é? É o exercício em excesso. Isto nós vemos principalmente em dois tipos de pessoas, ou de facto são atletas que já têm alguma intensidade de treino e querem superar-se e fazer melhores marcas e treinam de facto em excesso e depois não dão tempo para a recuperação muscular, ou então vemos o que é mais comum, que são pessoas que passaram a vida quase sem fazer exercício nenhum e de repente decidem, eu vou fazer a maratona e de repente num mês querem estar em forma para fazer a maratona. É claro que isso não é possível, não? O nosso organismo demora a adaptar-se e é preciso ir treinando pouco a pouco e ao longo de muitos dias e quando há de facto esse overtraining é porque as pessoas treinam em demasia, a parte muscular não tem tempo para recuperar. Exatamente. Isto depois começa a interferir
no nosso dia-a-dia, porque as pessoas depois têm outro tipo de problemas, não dormem bem, portanto o não dormir bem depois também não há um descanso adequado, isto leva a alterações hormonais e portanto isto overtraining, muitas vezes as pessoas têm que parar mesmo o exercício por completo e serem acompanhadas por um profissional, ou seja, por um treinador, por um fisioterapeuta, para dosear os treinos e começarem novamente a voltar ao que é normal. E o overtraining também está associado a mais lesões, ou seja, as pessoas que treinam em excesso, que o músculo não recupera, depois é mais frequente haverem rupturas musculares, haverem as tendinites, portanto é preciso ter algum cuidado também na dose e na intensidade do exercício, não é? Também não sei se aqui há algum tempo falou-se nisso, de algumas lesões relacionadas com algum tipo de desporto, e nomeadamente o crossfit, que havia algum exagero, ou seja, não era feito de uma forma orientada e mais correta e provocava algumas lesões musculares e nos tendões, e portanto é preciso algumas regras e não querer passar do sedentarismo à maratona no espaço de uma semana. Portanto, é preciso ir treinando cada dia um bocadinho mais e lentamente as pessoas acabam por chegar ao patamar que querem, e é preciso é fazer alguma coisa e começar com calma. As coisas não se mudam de um dia para o outro, mas ao longo de algum tempo. Consistência, não é? E equilíbrio. E equilíbrio, exatamente. Como tudo na vida, aliás. Como tudo na vida, é isso claro. mesmo. E mesmo em relação a isto, também a própria alimentação, não é? Que é preciso associar ou ter cuidado com a alimentação conforme o que treinamos, e esse cuidado deve existir, ou seja, nós temos a famosa dieta mediterrânica, mas que muitas vezes ou que vamos perdendo hoje em dia, porque as pessoas não têm tempo para cozinhar e acabam por recorrer à comida rápida, ou mais rápida, à comida processada, etc. E, portanto, mas também estou convencido que hoje em dia cada vez aparecem mais a comida biológica, com o selo da agricultura biológica, ou seja, há uma preocupação da nossa sociedade em relação a isso, e acho que as coisas lentamente vão mudando no bom sentido, e espero que mudem no bom sentido. Perfeito. Muito bem, Dr. Miguel. Resta-me agradecê-lo então pela sua participação, que enriqueceu imenso a nossa rúbrica. Falamos, portanto, sobre a saúde do nosso sistema músculo-esquelético, de certeza que os nossos ouvintes ficaram esclarecidos sobre esta temática e como se comportar, no fundo, de modo a poder preservar o nosso sistema músculo-esquelético, para que possamos, no fundo, não é? Dentro da esperança de vida que está a aumentar, que possamos ter qualidade também. Exatamente. Nessa idade adulta. É preciso ter, ou seja, é bom a esperança de vida aumentar, mas é preciso que seja com qualidade. Exatamente. Não é? Isso é o objetivo. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Encerramos, portanto, mais uma rúbrica semanal de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio, com o apoio da Academia BodyLab. Rúbrica esta emitida com emissões em todas as segundas-feiras às 11 da manhã e repetição às 21 horas. Um bem-aja a todos e um bom resto de semana.